Bom dia, né? Como falei para vocês, nessa nova aula, a gente vai iniciar um novo capítulo em nossas vidas, que é o capítulo 3, o capítulo que vai falar sobre a estrutura da matéria, né? E o que seria isso, a estrutura da matéria? Como eu sempre falo para vocês nas minhas aulas, né, a química é bastante repetitiva, né? A estrutura da matéria, a gente vai estudar a estrutura da matéria. Mas brincadeiras à parte, né? A estrutura da matéria, a gente vai entender do que a matéria é formada, né? Nós vamos ver que a humanidade sempre procurou saber sobre, né, do que as coisas eram feitas, né? Isso sempre instigou a humanidade a ir atrás, né, dessas perguntas, né? E até hoje a gente busca, né, mais detalhamento sobre a estrutura da matéria. E a química está muito voltada a isso, né? A entender o que compõe toda a matéria, tudo que nos rodeia, né? Então, é isso que a gente vai começar nesse novo estudo. Então, eu peço que vocês abram a apostila 3, tá? Que esse novo capítulo é na próxima apostila, e abram na página 162. Por favor, acompanhem juntamente com a apostila, porque daí vocês podem grifar, vocês podem fazer anotações também do lado, como se vocês estivessem na aula mesmo, ok? Então, vamos lá. Começando aqui. A primeira parte aí da apostila, como vocês podem ver aí, o módulo 7, fala os primeiros modelos atômicos, né? Para a gente entender os modelos atômicos, a gente precisa saber o que são modelos, né? A gente precisa entender esse termo na ciência. O que é um modelo, né? Então, um modelo, aqui mesmo está dizendo, né? Um modelo pode ser definido como a representação parcial de um objeto, evento, processo ou ideia, produzida com propósitos específicos, como facilitar a visualização, fundamentar a elaboração e teste de novas ideias e possibilitar a elaboração de explicações, né? Então, é uma representação parcial de alguma coisa, né? Pode ser um objeto, pode ser um evento, né? Um acontecimento. No caso aqui, modelo atômico, né? Então, a gente vai fazer uma representação parcial dos átomos. Mas por que a gente tem que fazer esse tipo de modelo? Por que a gente não pode falar qual que é a realidade, afinal de contas? O que é isso, né? A gente não vai poder fazer isso, a gente vai chamar de modelo e não exatamente de átomo ou daquilo, né, propriamente dizendo, porque a gente não consegue ver isso, né? A gente não consegue ver o átomo. Existem muitas coisas que a gente não consegue necessariamente ver como a gente está acostumado a ver coisas físicas macroscópicas, né? Então, por exemplo, se eu precisar explicar o que é uma maçã, a gente está vendo a maçã, né? Ela está aqui na nossa frente, a gente consegue ver, né, detalhar a cor. Então, é algo assim, físico, que você consegue observar. Mas vamos supor aqui que eu tenho essa latinha, certo? E tem coisas dentro dessa latinha e eu não posso ver o que está lá dentro, eu não posso abrir essa latinha, né? Vamos supor que ela estivesse hermeticamente fechada e eu não conseguisse abrir essa lata, certo? Eu não sei o que tem lá dentro. Mas eu consigo tirar algumas informações do que tem lá dentro, né? Eu posso, né, chacoalhar a latinha e verificar que tem coisas lá dentro. A latinha não está vazia. Né? Eu consigo, pelo som, observar que tem objetos lá dentro. Eu consigo observar que tem mais do que um objeto aqui dentro, né? E chacoalhando a latinha, eu consigo perceber várias informações a respeito desses objetos que estão aqui dentro, né? Eu posso dizer que esses objetos necessariamente são menores do que o tamanho da latinha, né? Eu consigo dizer para vocês que tem mais do que um objeto dentro dessa latinha, que aparentemente eles têm texturas diferentes, aparentemente um dos objetos tem aparência metálica, né? Então eu consigo tirar todas essas informações do conteúdo dessa latinha, mesmo sem olhar o que tem lá dentro. Mas se eu não pudesse abrir essa lata, eu só poderia trazer essas informações. Então eu poderia criar um modelo, né, sobre os objetos que tem dentro dessa lata, a partir das informações que eu consigo tirar fora da lata, né? Então o modelo científico é mais ou menos isso, né? Então quando a gente não consegue ver o que acontece lá dentro, a gente cria modelos que facilitam a compreensão do que tem lá dentro, né? Aposto que vocês estão um pouco curiosos com o que tem aqui dentro, né? Eu vou abrir, então nesse caso a gente consegue abrir e consegue tirar a prova do que é, né? Então aqui eu tenho uma rolha, uma vela,
e um botão de metal, né? Então, só chacoalhando a latinha, eu já consegui tirar algumas informações sobre esses 3 objetos, mas eu não tinha certeza do que eram esses objetos. Agora que eu olhei a latinha, eu posso dizer que é uma rolha, eu posso dizer que é uma vela, eu posso dizer que é um botão. Porém, antes de abrir a latinha, eu só poderia fazer algum modelo sobre o que tem dentro dessa latinha. Então, no caso dos modelos atômicos, é do mesmo jeito, né? Eu não vejo o átomo como eu vejo essa maçã e posso dizer o átomo é isso, pronto e acabou. Não, eu não consigo ver. Mesmo com os microscópios mais avançados, a gente não tem a visão do que é um átomo. Porém, a gente pode tirar algumas informações do que é o átomo. Né? A gente consegue tirar outras informações a partir de outras medidas. A gente pode emitir uma onda eletromagnética num átomo e verificar o que acontece com essa onda eletromagnética. A gente pode verificar se eu colocar um átomo próximo de outros átomos, se ocorrem reações, e assim por diante. Né? Então, eu consigo tirar outras informações do átomo e, a partir dessas outras informações, eu consigo desenvolver um modelo. Né? E o modelo é um esquema, né? Não quer dizer que, por exemplo, a gente vai ver vários modelos, não quer dizer que o átomo seja daquele jeito. É um esquema que a gente faz, por exemplo, eu posso desenhar na lousa um átomo, mas isso nada mais é do que um esquema do que é um átomo. Não que, se a gente pudesse ver o átomo, que a gente veria exatamente aquilo, né? Isso é um modelo que facilita a compreensão das coisas, certo? Então, partindo daí, vamos ver o contexto histórico que nós temos dos modelos atômicos. Né? Então, a gente vai falar de modelo atômico, mas antes de falar dos modelos atômicos, que são os modelos científicos, a gente precisa entender de onde é que surgiu a ideia do átomo. Né? Então, a ideia do átomo surgiu entre 4 e 5 a.C., né? Vocês já devem ter ouvido falar dos filósofos gregos em outras matérias, com certeza, né? E no caso da atomística não é diferente, né? Essa história também se inicia lá, né, com Leucipo e Demócrito, né, na Grécia, nesses séculos 4 e 5 a.C., certo? Nessa época, os filósofos eles tinham ideias sobre várias coisas, eles pensavam sobre várias coisas, eles criavam ideias filosóficas sobre o mundo à volta deles, eles eram pensadores, então eles tentavam entender do que as coisas eram formadas, como que a natureza era, do que a matéria era feita. Então, eles criavam várias ideias sobre o que as coisas eram feitas. Leucipo e Demócrito foram 2 filósofos gregos que tiveram a ideia seguinte. Eles começaram a pensar, imagina se eu pegasse uma pedra e dividisse essa pedra na metade. Depois pegasse essa metade e dividisse novamente. E se eu dividisse novamente essa metade e assim por diante, certo? Então, se eu pegasse uma pedra e fosse dividindo em partes menores, em partes menores, em partes menores, e aí eles começaram a pensar sobre isso, mas eles só pensaram, eles não realmente fizeram, não pegaram uma pedra e dividiram, mas eles começaram a pensar sobre isso. E aí eles pensaram, será que é infinito? Será que a gente pode dividir essa pedra infinitamente? Ou será que vai chegar algum ponto em que eu não consigo mais dividir essa pedra? Então eles tinham esse dilema, eles pensavam, será que é infinito? Será que não é infinito? Se eu perguntasse na sala de vocês, como geralmente eu pergunto, as ideias ficam trocadas. Tem gente que pensa, eu acho que dá para dividir infinitamente, tem gente que acha que não pode dividir infinitamente, e assim por diante. Eles pensaram, então, que não poderia se dividir infinitamente. As ideias de Leucipo e Demócrito eram contrárias a outros filósofos da época, E eles pensaram, então, que essa pedra não poderia ser dividida infinitamente, que chegaria num ponto que seria muito pequeno, E que, a partir daquele ponto, ele não se dividiria mais. Então, eles chamaram essa partícula, essa menor partícula, que não poderia mais ser dividida, de átomo. Como vocês já podem ter visto, em
gramática, em outras matérias também, as palavras de origem grega, né, elas têm realmente o significado delas mesmas, né? Então, átomo vem dessas duas partes, como vocês podem ver aqui. A significa não e tomo significa divisão. Então, significa que é algo que não se divide. Então, eles deram o nome dessa última partícula de átomo, porque era uma partícula indivisível, né? Então, eles acreditavam que a matéria toda era formada por esses átomos. E tudo era formado por pequenos grãozinhos chamados de átomos, né? E que eles juntos formariam tudo que a gente conhece. É como se a gente olhasse para uma areia, né, na praia. Se você olhar de longe, você vai olhar que é só uma coisa, né, marrom. Mas se você olhar de perto, você vai ver que aquela superfície marrom, na verdade, é formada de pequenos grãozinhos, né? Então, eles faziam essa associação. Que olhando de longe, né, ou olhando, né, macroscopicamente, todas as coisas tinham uma certa forma. Mas se você pudesse olhar muito de perto, você veria que, na verdade, tudo era formado de pequenas partezinhas juntas que eles chamaram de átomo, tá? Só que essas são teorias filosóficas, não foram baseadas em fatos experimentais. Então, ele não fez um experimento que comprovou que a matéria era formada de átomos. Inclusive, as ideias dele não foram bem aceitas pelos outros filósofos, não foi bem aceitas as ideias de Leucipo Demócrito por muito tempo, né? Na verdade, acreditava-se que a matéria poderia ser dividida infinitamente, né? E que, na verdade, as coisas eram formadas por 4 elementos, né? As ideias de Aristóteles prevaleceram as ideias de Leucipo e Demócrito, mas, olhando para a história, Leucipo e Demócrito foram os primeiros a terem a ideia, né, do átomo, né, do que seria o átomo, e deram origem à palavra átomo, que até hoje nós utilizamos, tá? Então, continuando. Então, ali nós vimos o que é um modelo filosófico do átomo, né? Não é um modelo atômico científico. O que nós vamos começar a ver agora são os modelos atômicos científicos, né? Então, só em 1808, né, por volta de 1808, é que teve realmente o primeiro modelo atômico. As ideias de Leucipo e Demócrito, como eu falei para vocês, elas não prevaleceram, né? Então não se falava de átomos por muito tempo, né? Então aquilo tinha sido entre 4 e 5 antes de Cristo, e agora nós estamos falando em 1808, né? Que é depois de Cristo. Então se passou muito tempo, né? Então Dalton, ele desenvolve o primeiro modelo atômico, ele retoma, né, as ideias de Leucipo e Demócrito, essas ideias eram conhecidas, né, e ele pensa, olha, eu acho, né, que as coisas são formadas por átomos, sim, né, por pequenas partículas e tal, e aí ele consegue comprovar isso a partir de dados experimentais. Então aqui vocês podem olhar aqui, ó. Então o modelo atômico é baseado em fatos experimentais, como as leis ponderais. Tem como o comportamento dos gases em função da variação da temperatura e pressão, né? Então, o cientista britânico John Dalton formulou a teoria atômica. Então, ele baseou em experimentos que já estavam sendo feitos naquela época para comprovar a teoria dele de que tudo poderia ser formado, então, de pequenas partículas, que ele chamou de átomo também, retomando a ideia de Leucipo e Demócrito, né? Então, esse é o primeiro modelo atômico, tá? Então, o primeiro modelo atômico é o de Dalton, não é o de Leucipo e Demócrito, tá? Então, o que falava esse modelo atômico aí de Dalton, né? Quais eram as características do átomo para o Dalton? Então, para Dalton, os átomos eram pequenas partículas esféricas, maciças, indivisíveis e eletricamente neutras, que constituem toda a matéria, né? Então, os átomos eram formados, né, por essas pequenas partículas esféricas, indivisíveis e eletricamente neutras, que constituem toda a matéria. Ele falou então que um elemento químico pode ser definido como um conjunto de átomos com mesmas massa, tamanho e, portanto, mesmas propriedades,
Assim, elementos químicos diferentes terão massas e tamanhos e propriedades diferentes. Então, ele falou que toda a matéria era formada por essas pequenas partículas, que para ele eram esféricas e maciças, não poderiam ser divididas, eram chamadas de átomos, e que cada elemento tinha uma partícula diferente, poderia ter um tamanho diferente. É como se um fosse tipo um limão, e o outro fosse uma laranja, e o outro fosse um melão, sabe? Então, cada átomo teria um tamanho diferente, mas os átomos de um mesmo elemento seriam iguais. Todos os átomos de limão, por exemplo, seriam iguais, teriam o mesmo tamanho, a mesma cor e assim por diante. Todos os átomos de laranja seriam iguais. Né? Isso só para exemplificar, né? Porque seriam pequenas esferas de tamanhos diferentes, dependendo do elemento que fosse. Em uma reação química, os átomos não são criados nem destruídos, apenas são rearranjados. Então, os átomos nas reações químicas, eles se combinavam de formas diferentes, né? Formando novas substâncias. E todas as substâncias seriam formadas pela junção desses átomos. Certo? Então, com essas características, o átomo do Dalton é muito parecido, então, com uma bola de bilhar. E é esse o nome, né, que é conhecido o modelo de Dalton. Né? O modelo de Dalton é conhecido como o modelo da bola de bilhar. Porque a bola de bilhar é uma bolinha maciça, né? Então, a bola de bilhar é que representa o modelo de Dalton. Então, resumindo, o modelo de Dalton é o primeiro modelo atômico, certo? É uma bolinha maciça, ele considera essa bolinha como sendo indivisível, indestrutível, e nós costumamos chamar o modelo de Dalton de bolinha de bilhar, tá? Facilita a gente lembrar desse modelo. Então, é uma bolinha muito pequena que não dá para dividir e tudo era formado por essas bolinhas, tá? Só separando aqui as coisas, né? Então, aqui nós temos desse lado aqui, quem são esses carinhas? Leucipo e Demócrito, né? E desse lado aqui nós temos Dalton, né? A diferença, os dois pensavam, essas duas partes pensavam as mesmas coisas, pensavam que os átomos eram pequenas partículas indivisíveis, certo? Tanto Leucipo e Demócrito quanto Dalton. Porém, Leucipo e Demócrito tinham ideias filosóficas dos átomos e não se basearam em fatos experimentais. Enquanto Dalton fez um modelo atômico científico. Tá? Então, o primeiro modelo atômico é o modelo de Dalton, não de Leucipo e Demócrito. Okay? E é baseado, então, em fatos experimentais. Então, essa é a diferença do modelo de Dalton para as ideias de Leucipo e Demócrito. Ok? Não confundam. E aqui nós temos, por último, aqui, as representações, né, dos átomos dos diferentes elementos para Dalton. Então, ele pensava que cada elemento tinha uma bolinha diferente. Então, ele resolveu fazer umas representações dessas bolinhas. Então, o átomo de hidrogênio era representado por essa bolinha, com, né, uma outra bolinha no meio. O nitrogênio era uma circunferência cortada, o carbono era bolinha escura, o oxigênio desse jeito, e assim por diante. Dessa forma, ele representava, então, as substâncias que eles também conheciam, que eram formadas por esses elementos. Né? Então, era uma forma deles representarem, né, as substâncias com os átomos. Ok? Então, por enquanto é isso. Né? Então, a gente vê nessa primeira aula aqui de modelos atômicos o primeiro modelo, que é o modelo de Dalton, e da onde surgiu essa ideia de átomo, que foi lá com os gregos. Né? Então, com isso, a gente finaliza essa primeira parte e depois a gente dá continuidade para os outros modelos, tá bom? Então, fiquem bem e até mais.